Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Pedagogia, Diadema 2021. Afeto e aprendizagem. O impacto das emoções em uma educação para os desafios da vida. Olá, eu sou a Carol. Olá, eu sou a Francilvânia. Olá, eu sou a Marivalda, Mari Oliveira. Introdução. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin. O desenvolvimento de competências socioemocionais está presente na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Tal desenvolvimento passa pela articulação de várias habilidades. De acordo com a BNCC, competência aparece como a viabilização de conceitos, habilidades, atitudes e valores que podem nos auxiliar na resolução dos desafios que a vida pode nos colocar, utilizando-se de ferramentas como pensamento crítico e empatia, adquiridos a partir de uma formação escolar integral. Cada vez mais se torna necessário o desenvolvimento das inteligências emocionais e das relações interpessoais que possibilitem o trabalho em grupo e o diálogo, a convivência pacífica e a aceitação das diferenças, entre outras. A sociedade exige cidadãos capazes de lidar com mudanças cada vez mais rápidas, proporcionadas principalmente pelas novas tecnologias e meios de comunicação, denotando assim a importância de aprender desde cedo a desenvolver habilidades e competências que auxiliem a vida em sociedade. O contexto social contemporâneo, por suas características e especificidades, pode ser sintetizado num conceito que, com o passar do tempo, vem se tornando muito popular. É o conceito do mundo VUCA. Esse termo é uma abreviação usada pelos militares norte-americanos das palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Atualmente, o conceito do mundo VUCA está presente não só no vocabulário do senso comum, mas também intimamente integrado em nossas vidas e na sociedade como um todo. Isso só tende a crescer na medida em que o futuro se torna presente. A velocidade com que a informação se propaga traz consigo mudanças abruptas e, consequentemente, incertezas. A vida, então, se torna mais complexa e a tomada de decisão gera uma ansiedade generalizada na sociedade. Tais desafios podem ser enfrentados com o desenvolvimento de competências socioemocionais. Nesse contexto, é papel da escola, como formadora de cidadãos aptos a viverem em harmonia com o seu meio, proporcionar uma formação social e, ao mesmo tempo, emocional no currículo pedagógico dos alunos, estimulando-os a compreender e superar os desafios e momentos desafiadores desse cenário. As especificidades desse novo paradigma social impactam diretamente o ambiente escolar e exigem que estejamos preparados para tomar decisões assertivas e rápidas na medida em que a complexidade surjam. Sendo assim, o espaço escolar tem o dever de estimular e desenvolver as habilidades e competências socioemocionais, garantindo o melhor gerenciamento de emoções e, consequentemente, uma melhor gestão de conflitos, tornando a relação dos discentes com o mundo cada vez mais positiva. O sociólogo Zygmunt Bauman, reconhecido pelo conceito de modernidade líquida, em uma entrevista ao jornal argentino Clarín, afirma que a volatilidade se dá pela crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza. A volatilidade diz respeito à grande velocidade de mudanças do mundo. A incerteza surge da própria volatilidade e se refere à dificuldade de previsão de cenários. A complexidade surge por conta da conectividade, interatividade e interdependência de todos os fatores da vida. Não existe uma única resposta e solução para as situações, mas são diversos os cenários possíveis. A ambiguidade emerge das realidades ambivalentes, onde existem diversas possibilidades, todas válidas e todas reais.
Dessa forma, esse trabalho de pesquisa tem como objetivo geral evidenciar a importância de desenvolver, através do afeto, uma aprendizagem que possa proporcionar a formação integral do aprendiz, desdobrando assim em compreender como as habilidades socioemocionais podem contribuir com a melhoria do desempenho escolar e com a formação de cidadãos capazes de lidar com os desafios da vida, em identificar a limitação dos docentes no desenvolvimento de tais competências no ambiente escolar. O papel da escola, como formação para a cidadania, envolve o desenvolvimento pleno do indivíduo, e a escola contemporânea continua no modelo com ênfase em conteúdos disciplinares, deixando de lado o trabalho pedagógico das habilidades socioemocionais, necessárias para a convivência em sociedade. Nesse sentido, a abordagem teórica propõe que a preparação da criança para a escola passa pelo desenvolvimento de competências socioemocionais, inteligência emocional, confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, capacidades de relacionamento, de comunicação e de cooperação. Como pesquisa qualitativa, espera-se que possibilite resultados sensíveis ao tema em questão e que os mesmos constituam, no olhar das pesquisadoras, uma conquista de construção de conhecimentos que nos permitam contribuir com os futuros e atuais pedagogos e com os demais atores do cenário educacional, apresentando a importância de valorizar as diferentes inteligências. Então, vou prosseguir com o tema a partir da seção 2, que fala mudanças no paradigma educacional. Com as mudanças no cenário mundial, cada vez mais precisamos desenvolver competências para atender às demandas do mundo do trabalho, da vida em sociedade, assim desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. E com o intuito de direcionar o currículo escolar, a Base Comum Curricular, a BNCC, estabelece competências e habilidades para desenvolver na jornada educacional do ensino básico. E a BNCC afirma que a formação do humano deve ser global e o ensino deve proporcionar a integração do aluno, rompendo com as visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual ou cognitiva. As aprendizagens definidas na BNCC compreendem desenvolver 10 competências gerais que se interrelacionam, e competências na BNCC é definida como a mobilização de conhecimento, de habilidades, de atitudes, valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As competências socioemocionais, elas são muito importantes para desenvolver essas competências gerais faladas na BNCC. Por exemplo, a empatia, a reflexão, a capacidade investigativa, poder resolver conflitos, problemas. Por exemplo, a competência geral número 1 fala sobre a valorização do conhecimento. Para isso, o aluno ele tem que ter curiosidade, ele tem que ter a capacidade de investigativa. Ele deve ter também respeito e responsabilidade para a construção de uma sociedade justa. Já na competência geral número 2, tem como objetivo que o estudante desenvolva a capacidade investigativa, a pesquisa, a reflexão, que ele possa encontrar soluções para os problemas de forma criativa. Já na competência geral número 8, fala do cuidado da saúde, tanto física quanto emocional. Ele reconhecer as emoções e ter a capacidade de lidar com elas. Na competência número 9, fala de exercitar a empatia, promovendo o respeito e a resolução de conflitos. Já na competência geral número 10, fala da resiliência, que ela é muito importante para que o estudante ele aprenda a lidar com as frustrações e permaneça autoconfiante e assim possa prosseguir com determinação.
Então, o que a gente pode perceber é que a BNCC, ela dá muita importância para as competências socioemocionais, para que o estudante ele possa progredir não apenas na vida acadêmica, mas também na vida em sociedade de forma mais equilibrada e consciente. Agora eu vou prosseguir falando sobre a seção 3, com o tema Vallon e Vygotsky. As teorias de Vallon e Vygotsky direcionaram a nossa pesquisa. As teorias de Vallon, ela facilita a compreensão do indivíduo em sua totalidade, na relação com o outro, que se dá através da aprendizagem e na relação entre emoção e razão. Para Vallon, a escola deve oferecer o que existe de melhor na cultura, que é a integração entre as dimensões afetivas, cognitivas e motora. A educação tem que se adequar às instâncias racionais e emocionais do sujeito, e o aluno é visto como uma pessoa em desenvolvimento. Assim, a sociabilidade é essencial no tratamento cognitivo e afetivo. O professor, ele desempenha um papel muito importante e ativo no desenvolvimento da pessoa. Já para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo, ele não pode ser entendido sem referência ao contexto social, histórico e cultural. Na perspectiva de Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em função das mentais. Então, não é através do desenvolvimento cognitivo que o indivíduo se torna capaz de socializar. É através da socialização que se dá o desenvolvimento dos processos mentais superiores. Vygotsky deixou contribuições teóricas muito importantes para as questões educacionais, principalmente com relação ao desenvolvimento, à aprendizagem e à linguagem. Dessa forma, podemos perceber que a aprendizagem é baseada na relação com o outro e é necessário desenvolver habilidades não apenas cognitivas, mas também inter e intrapessoais. A partir dos estudos realizados, trouxemos essa reflexão. Por que uma educação para as emoções? Porque somos dotados de uma razão, mas é apenas uma potencialidade que carece ser desenvolvida ao longo da vida. A emoção e o intelecto estão intimamente ligados ao ser humano. Daniel Goleman diz que para o cérebro pensar bem é necessário um bom equilíbrio das emoções. São os nossos afetos e emoções que permeiam todo e qualquer relacionamento. E entendemos que é na cultura que se dá esse desenvolvimento, essa transformação do ser humano. E a sociabilidade, ela auxilia no desenvolvimento das habilidades que reconhecem as emoções. Possibilita exercitar a empatia, o respeito, a valorização do eu, do outro e de nós. E Vallon nos lembra que todo gesto é manifestação de conteúdo. Uma pessoa, ela não se torna violenta, tímida, calada à toa. Há uma razão de ser. E ela constitui esta forma de ser a partir das relações. E compreendemos aqui a escola como esse ambiente que desenvolve todo esse percurso em sala de aula. Por isso, entende que há uma necessidade da escola cultivar essa liberdade de trocas entre educador e educandos. E a afetividade na sala de aula deve ser vista como uma relação ligada aos vínculos estabelecidos entre ambos. Estamos falando de uma educação afetiva. E a educação afetiva aqui não é abraçar nem beijar o aluno. É uma educação que valoriza imensamente o olhar crítico, as linguagens artísticas, o envolvimento dos alunos aos temas a serem estudados. Esse diálogo aproxima o aluno do prazer e a vontade de aprender. E por esse ângulo, o professor afetivo, ele tem um olhar sensível e o ato de ouvir humilde.
E o ouvir humilde aqui, nos referimos à escuta ativa, um conceito que passa diretamente pela empatia, que, por sua vez, é um dos pilares da inteligência emocional. Isso nos lembra também a proposta do Vallon. Ele diz que precisamos ler nossos alunos através das emoções. Como e de que forma eles se expressam essas emoções? E qual a adequação disso na aprendizagem? Permite que todos os envolvidos tenham vez e voz e possam expressar suas necessidades e opiniões. Sabemos que a escola sempre teve e sempre terá a função de preparar o aluno para o mundo do trabalho. O que questionamos aqui é que, na atualidade, nós estamos preparando o aluno não para o mundo do trabalho, mas para memorizar conteúdo, onde a aprendizagem é avaliada de modo a testar apenas o conhecimento sistematizado, em que seleciona e classifica esse aluno. Desse modo, o aluno ele não aprende a descobrir e desenvolver suas habilidades. Ao contrário, ele tem suas inabilidades destacadas, o que pode até deixar de acreditar em seu potencial. O estudo mostrou também que inibir emoções de forma contínua está associado a uma piora em gerar estresse, angústia, inclusive doenças de ordens emocionais. Daí a importância de uma educação afetiva e efetiva, que prepara o aluno em uma perspectiva formativa que permeia todo o seu desenvolvimento como um ser inteiro, e não apenas concentra no final do processo educativo. Permitir que os alunos sejam aquilo que podem ser e não percam o interesse para reinventar sempre que preciso. Com tudo que estudamos, que vimos, humanização do conhecimento, desenvolvimento das competências socioemocionais, formação continuada dos professores. Para além de tudo isso, é necessário que tenhamos prazer em estar nos ambientes de aprendizagens, que os professores sejam valorizados e que as escolas sejam coloridas. Porque para transmitir felicidade, emoção positiva, prazer em aprender e ensinar, é preciso estar feliz. Entendemos que a emoção é contagiosa e é o que nutre o desenvolvimento do ser humano e pode produzir tanto impacto negativo como positivo na aprendizagem. Esperançamos em uma educação que não despreze a emoção e nem negue a história existencial de cada um. Que compreendam que um dito mau comportamento não seja uma provação ou uma provocação, mas uma comunicação. Portanto, precisamos educar-lhe a emoção e torná-la como mediadora da aprendizagem. Finalizamos com uma citação do nosso saudoso Rubem Alves. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido.